actually do? How can be a business idea both economically and environmentally sustainable? How can I link faire un my choix engineering qui est degree derrière, to a en passion fait, for the tout sea? ça être éthique et respectueux What is par Fab rapport Lab? à How does someone run a deviennent successful déjà entrepreneurship without compromising their ethics? Alors, comment What does a social entrepreneur actually do? How people far from entrepreneurship world can invest themselves in sustainable entrepreneurship. Hi, I'm Laura, a speaker for Space, and I'd like to know what school subjects young people can take to get into the blue economy. Can you define some of the more difficult business language? Hello, my question is how to combine the general will of growth and the sustainability of the resources. How is it possible to become an entrepreneur in a post-COVID world? What is the blue economy? What support can young people get for starting up a business with post-pandemic uncertainty? If I live inland, why should I care about the blue economy? Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for waiting. As with all of these things, technology sometimes gets in the way. So apologies for the late start, but we're just going to get cracking from now on. So before I introduce myself, I would like to invite everyone to use the interpretation translation tool at the right-hand side, probably about here-ish. You will see a little icon that says interpretation. So please select that one and select the language that you would prefer to listen to this conversation in. And hopefully everything will be understood. I'd also like to let you know that this session is being recorded. So to be very clear and to make everyone aware that this event is being recorded. So if you want to make sure that you cannot be seen or heard on those recordings, then please turn off your video and mute yourself. Just to make sure. If you would like to leave the call at no point, no shade, that's fine. You can head off. We'll make the recording available for you after so you don't miss a thing. All righty, now that's out of the way. Welcome. My name is Callum Elliott. Pleasure to meet you all. I work for Brest Metropole in France and for Space in the UK. I'm kind of a double agent in that way. And I'll be your presenter. I'm your presenter for this evening. Tonight is the first of 3 roundtable discussions. They are collaborations between AYCH partner organizations that target specific areas that are important to young people. So all of the expert speakers you will see and hear over the next 3 days are young people under the age of 30. So these events are for young people, by young people, for the future. Yeah, but why are we doing it? Very good question. Thank you very much for asking that question. Why are we doing it? The Youth Summit is taking place at the very end of the Atlantic Youth Creative Hubs project. That is the AYCH. So you'll see the logos up in the top corner, AYCH Youth Summit. It's run over the last 4 years, and the Youth Summit is this big old celebration of the people, of the projects, and the creativity of the AYCH project. This roundtable discussion and tomorrow on Tuesday night and on Wednesday night, we will explore important themes for creativity that will be useful over the next decade of our lives. So each event will produce 10 propositions that we, as the AYCH project, believe are necessary for a brighter future. So 10 propositions at 3 events means 30 propositions in totals, quick maths. And that these propositions are established by young people, as I said, under the age of 30, which means they're going to be followed by the year 2030. Lots of 30s, 30 propositions by young people under the age of 30 to be followed by the year 2030. So now you know why we're here.
You know who I am, so let's get on with it. So tonight, welcome to challenge number 1. Tonight, we are talking about sustainable entrepreneurship and the blue economy. Now, don't worry about those big, long words. It can be quite intimidating. We're going to clarify everything as we go. And if you have any questions at all throughout this entire session, post them into the chat feature in this Zoom, and we'll do our best to get to those as and when. We have a panel of 4 speakers, and 2 of those are based in the UK. They're from Space Youth Services, based in Devon in the southwest, and 2 of those are from Brest Metropole, based in France. And let's introduce them. So when I say your names, folks, give us a little wave. So from the UK, we've got Hugh McCann. So I'd like to make it really clear that everyone watching, use that translation feature. If you're not bilingual, you're going to need it. So please turn that one on, select a language that you'd like. So each of the speakers has an area of expertise and experience in either social entrepreneurship or in the blue economy. And so we'll hear a lot more from those over the next 90 minutes. But believe me, I've met them all. They're lovely people and they know their stuff. So they're good people to listen to. So up to this point, we've had a lot from me. You've heard a lot of my voice. So let's just get into the discussions and get the conversation started. So let's start with Hugh. Can you introduce yourself quickly to the group? Hello everyone, thanks for having me. I'm Hugh, based in Exeter in the UK, and for a number of about 3 years now I've been making art projects that have drifted towards trying to address sort of larger social problems beyond just making art for the purpose of sort of art. Cool. Well, pleasure to meet you, Hugh. Welcome to Challenge 1. So Hugh, we've had a lot of big words so far: sustainable entrepreneurship, blue economies, but you're here to talk to us about the entrepreneurship side. So can you please explain it to me like I'm 5. What is a social entrepreneur and what do they actually do? Cool, yeah, it was quite interesting to think about this question. I've not thought about it that much before. And it occurred to me that the term social entrepreneur kind of implies that there's something antisocial about regular entrepreneurship, and that kind of made me scratch my head a bit. Sort of Wikipedia suggested that it's an entrepreneurial endeavor that seeks to address social, cultural, or environmental or other issues through some kind of business. So the kind of closest definition I was thinking about was this new term that seems to be around a lot: corporate social responsibility. The idea that big corporations have some kind of responsibility that they've just figured out that they need to address. I guess my definition of social entrepreneurship is it's corporate social responsibility, but without the need for the corporation in the first place. Cool. That's a really good way of thinking about it. So we quite often think that the corporations are the ones that need to make the changes, but hey, what about the guy with the boots on the ground? What about the everyday human being? So my next question for you, Hugh, is that many of the AYCH partner institutions, including here at Space down in the southwest of the UK, we're fortunate enough to have, or we're currently building, maker spaces, things like Fab Labs. Can you explain what a Fab Lab is and how it could help entrepreneurs such as yourself, Hugh? Cool, yeah, so Fab Lab, again, it's quite interesting for me to actually look up what the word means. I always thought it stood for Fabulous Lab. It turns out it's actually Fabrication Laboratory, which makes a lot more sense. And effectively, it's a space where there are tools that traditionally, maybe 20 or so years ago, would have only been available to big manufacturers that have since been made available on a smaller businesses or individuals. So this classic ones for Fab Labs
Por ejemplo, en Fab Labs puedes encontrar impresoras 3D, los últimos. Anything that allows someone to turn into a physical prototype or thing. So it's basically a way of turning an idea into a physical thing without the need for enormous investment. Tus ideas, en realidad, sin tener ni siquiera que invertir demasiado, ni tener. Estoy en un Fab Lab, de repente. Mira, he apartado la cortina y tengo una impresora 3D justo detrás para crear prototipos. Y lo hacemos. Started using the machinery to create his prototype. So how can a Fab Lab help someone like yourself? So basically, ¿Cómo piensa que o ajudou? Two things really. It's the really obvious thing being the equipment. So kind of, I guess in a way, a sort of decentralized means of manufacturing where you can very independently access pretty exciting technology that's at the sort of cutting edge of digital manufacturing with almost no bureaucracy attached to it. And the second thing being the sort of community around a Fab Lab. So these places seem to attract groups of like-minded people who are curious, quite energetic. São pessoas que são como si, são pessoas com curiosidade, com capacidade criativa, e isso cria uma comunidade, cria um grupo em que flui nos conhecimentos. Access to actually turn the idea into the physical, but almost more importantly, access to that community, whether it's online through, I guess, things like this, where lots of people who have similar interests can coalesce around something, and potentially also just on a really practical level, if there's someone who knows how a certain machine works and they've got a vested interest in being in the Fab Lab. Tener a personas en el Fab Lab que Isso, sepan utilizar las que herramientas saibam que hay, utilizar as ferramentas, porque assim explican cómo funciona. é como funciona Realmente es una vía de entrada a la tecnología. e a tecnologia. Teniendo en cuenta lo que has dicho antes, Tendo em consideração aquilo que disse, social y de esta responsabilidad corporativa, pero sin la parte de uma maneira corporativa. corporativa, podemos trabalhar e se cria a comunidade e podem ajudar nos projetos, pensam que tem um maior impacto. E assim, agora passo segunda ponente desde Francia, Marion. Na França, vai falar a Marion. Me llamo Marion. Olá, Marion. Estuve viajando muchos años. Luego Tenho viajado muitos anos. Y cuando llegué aquí, dije, bueno, tengo que hacer algo. E tenho que fazer, tenho que construir, tenho que partilhar y también compartir mis valores. e quero partilhar os meus valores. Assim, queria começar, por exemplo, con Open Factory. Com Open Factory. Open Factory está en Brest. Y bueno, estuve allí mucho tiempo, aprendí cosas sobre o negócio. Peço desculpas porque Marion, adoro o teu inglês. Estou a compreender. Agora estou aqui. Peço desculpa pelo problema que tive na tradução de português. Continuamos. Estou a fazer vida social. É difícil porque tenho os meus valores e quero defendê-los. Ao mesmo tempo, tento dar resposta à pergunta do Callum e penso que tenho que pensar um pouco. Vejo que tu queres ter ética nas coisas que fazes. Vejo que queres ter uma mente corporativa no teu trabalho. Eu quero dizer que quero estar ligada com pessoas. É a única maneira como posso ver o futuro. Quero partilhar. Não podemos ficar na nossa zona de conforto.
Não quero dizer que esteja mal, mas há outras maneiras de ver a vida que me interessam mais. E compartilhar espaços, partilhar ferramentas, objetivos. Penso que isso torna a nossa vida muito mais fácil. Muito bem. Vejo que o Hugh falou também sobre esta comunidade. Para ser sincera, eu não sabia que existiam isto. Pensava que isto era um conceito tecnológico e que ficava muito longe. Mas quando comecei a estudar, vi que os Fab Labs estão aqui para liderar a transição social, transição ecológica, de todo tipo. A minha pergunta para Marion, mais concreta, é o que podemos criar com este tipo de negócios, em temas ambientais, principalmente. Quero dizer que tinha escrito a minha resposta e que vou tentar explicar bem. Vou começar com uma observação. Eu acho que agora mesmo cada vez somos mais conscientes do aquecimento global. Quase toda a gente já aceita isto. Depois, o problema que temos combustíveis e que vamos orientados para o desastre. Acho que toda a gente sabe isso. Depois, a pandemia tem nos colocado face a esta situação e vejo que agora todos temos necessidades diferentes. Outra coisa que eu queria dizer, que eu considero importante e que devemos destacar, é que nós somos a geração jovem e que não temos medo de falar da mudança climática. Devemos defender as pessoas que falam na mudança climática e devemos tentar ajudá-las. É uma nova consciência sobre o consumo e eu vejo que esta consciência está a aumentar, esta sensibilização. Toda a gente começa a pensar que este empreendedorismo pode ser feito de uma maneira mais presente, mais consciente. Que não se tem que pensar só no benefício econômico, o aspecto ético está a ganhar importância realmente. Isto é, a empreendedoria parece que está a prevalecer cada vez mais e mais. A ética antes da economia. Depois vamos falar mais em pormenor sobre isto, porque é muito interessante este ponto. Empreendedorismo social, tal como disse a Marion, é ética, é baseado em aspectos éticos. Por isso, alguém em qualquer lugar que tenha experiência variada, como podem levar a cabo este empreendedorismo social no futuro? Porque a informação chega de toda parte. Eu penso que é fácil, diz a Marion. Só devemos ver aquilo que está a acontecer à nossa volta e observar que eu escrevi tudo. Estou à procura do arquivo, agora não estou a encontrar. Como já disse, isto tem que ser considerado por todos, porque a compreensão subjetiva do nosso envolvente está ao nosso alcance. O que quer dizer isto? Que a consciência é importante e agora está na moda. Agora está na moda falar nisto. Falar na ética, falar na consciência. E as pessoas querem fazer o mesmo, mas com menos recursos. As cidades estão a começar a organizar-se à volta deste conceito, acho eu. E eu, como já disse, eu estudei num centro onde há um programa
e pensamos na cidade que queríamos para o futuro, como poderia incluir todo mundo esta cidade do futuro. E eu acho que estes projetos podem impulsionar a inovação e os projetos. Não sei como será noutros países, mas pelo menos na França, quero dizer que o aspecto ecológico, o valor ecológico, é bastante considerado no negócio, no mundo da empresa. Existem recursos aos quais se pode aceder, pode-se ter ajuda e até dinheiro para criar um negócio deste tipo. Portanto, simplesmente é assim. As perspectivas estão bastante bem. Obrigado, Marion, muito obrigado. Bom, o empreendedor social, vamos pensar, alguém que está a pensar num negócio, habitualmente necessitam ajuda, não é? E tem que existir as estruturas de ajuda para lançar os negócios deste tipo. Como pode fazer uma startup, uma pessoa que trabalha por conta própria, como é que as empresas podem aproveitar estes apoios? Como podem aceder às ajudas que existem para os empresários sociais? Sobretudo nós, as pessoas que trabalhamos por conta própria, as pessoas que trabalhamos de forma individual. Sim, eu já vivi em mim próprio quando necessitava de ajuda. Em primeiro lugar, parece que as pessoas jovens têm que se legitimar quando se quer começar um projeto, não é? Às vezes há pessoas que não aceitam bem. Há pessoas que têm esta mentalidade de trabalhar numa empresa das 9 às 5. Por isso, o meu primeiro conselho seria tenha à volta pessoas que pensam como eu, há pessoas que já começaram algum tipo de projeto deste tipo e que já tiveram algum êxito, sobretudo pessoas que começam, está muito bem, que conheçam histórias de êxito, histórias que funcionaram. E é fácil fazer isto, porque só é necessário que as pessoas partilhem esta história, pessoas que já fizeram um projeto com êxito. Isto pode ser conseguido partilhando conhecimentos, partilhando histórias, obviamente, acesso aos recursos, já comentei isto, e aceitar que as pessoas, quando começam, quando são criativas, obviamente podem fracassar, isto tem que ser assumido, mas esse dinheiro que custou o fracasso, na realidade, é um investimento. O importante é que exista este acesso à tecnologia, ao dinheiro, aos métodos de investimento, sem que seja muito burocrático, sem que exista muita papelada envolvida para chegar a isto. Porque, caso contrário, acaba por ser um trabalho procurar apoio. Acaba por ser um trabalho nela própria. O dinheiro tem um papel importante, realmente. Às vezes é difícil saber como aceder às ajudas, mas tem que se conhecer as vias de acesso. Por exemplo, às vezes também as empresas pequenas podem ajudar facilitando, disponibilizando contactos de pessoas. Eu quero dizer que para mim o principal tem sido a pertença a um grupo de pessoas que pensam como eu, ou pessoas com as quais pensamos que estamos na mesma linha. Aí acho que é a maneira mais indicada de começar a ser empreendedor, trabalhar por conta própria, sempre comporta um risco elevado. Portanto, respondo à sua pergunta, estou a basear-me na minha experiência pessoal. O importante é ter acesso direto aos recursos e depois estar acompanhado de pessoas com histórias de êxito que te dizem, podes consegui-lo, que te incentivam. É como quando se começa na escola e podemos ver pessoas que já estão nos cursos superiores, então podemos pensar, já estão lá. Então, eu posso estar daqui a um tempo, então isso encoraja. Muito obrigado. Agora, vou colocar a minha última questão.
a todos os oradores sobre este assunto, a todos os conferencistas, mas por favor, público, não se vão safar. Também lanço perguntas ao público. De facto, vamos ver um inquérito no qual toda a gente vai ter que escolher uma resposta. A pergunta é: quando se começa um novo negócio, que deveriam priorizar os empreendedores? Ou fazer dinheiro ou a sustentabilidade ambiental? A Mário falou nisto. Podem escolher o que é o principal, o prioritário quando se começa um negócio, fazer dinheiro, ganhar dinheiro ou a sustentabilidade do ambiente. Eu deixo aqui, tem 60 segundos para poderem votar e refletir sobre isto. Quando se começa um negócio, qual deve ser a prioridade da prioridade? Tenho curiosidade, tenho interesse em saber a vossa opinião. Há aproximadamente 50 pessoas, 50 participantes neste encontro. Vamos ver quais são os resultados. Se alguém ainda não votou, por favor, podem fazer. Temos 27, 28 votações. Mais alguém? Os intérpretes também podem votar. Muito obrigado, os intérpretes, e peço de novo desculpa aos participantes portugueses. Peço imensa desculpa. Já se passaram 60 segundos. Os resultados. Está igualado. 57% das pessoas disseram que é mais importante a sustentabilidade ambiental. 43% das pessoas que fizeram o inquérito preferem ganhar dinheiro. Hugh, uma pergunta. Na sua experiência, pode-se conseguir as duas coisas ou tem que se escolher? Eu acho que se pode optar pelas duas. É uma pergunta difícil. Calma, uma pergunta dura. Não sei, às vezes parece que se alguém escolhe uma coisa, não pode ter a outra. Se não se faz dinheiro, não é negócio, obviamente. Mas eu acho que sim, que se pode optar as duas coisas. Imagino que há 50 anos isto era mais difícil, mas os mercados estão a mudar e aceitam esta dupla situação. Pode ser até uma vantagem. O empreendedorismo social estaria... O sonho é que não se denomine empreendedoria social, que seja empreendedorismo, porque a parte social imaginamos que já é normal, mas por enquanto ainda tem este nome associado porque até há pouco tempo não se tinha isto em consideração. E a minha última pergunta sobre o empreendedorismo social é para Mário de novo. O projeto serve para dar apoio às pessoas jovens. Ajudamos nos seus projetos de criatividade, nos seus projetos de inovação e fazemos isto através de oportunidades e a partir de programas também. A criatividade é um dos temas mais importantes. Como os empreendedores sociais utilizam a criatividade para que os seus negócios possam crescer. Bom, como já disse, o modelo econômico está a mudar. Estão a surgir novos valores que não estavam na década de 90 e existem também outro tipo de consumidores. Claro que talvez no primeiro ano não se ganha muito dinheiro com um trabalho, com um negócio assim, mas eu pensaria em 5 anos. Eu não pensaria só no primeiro ano, pensaria onde gostaria que o meu negócio estivesse em 5 anos. Acho que se começarmos hoje um negócio, não podemos fugir desta nova realidade. As coisas estão a avançar rapidissimamente. Tudo mudou. Tudo. O panorama
obviamente mudou. Um exemplo de criatividade nos negócios, posso dá-lo perto da minha casa. Há 2 estudantes que começaram um laboratório de engenharia. Vários estudantes de engenharia decidiram investir num laboratório de criatividade e preferiram utilizar exemplos criativos. Bom, este projeto foi um grande êxito, até recebeu financiamento de patrocinadores. Não uma aposta fácil a destes estudantes e que não segue os modelos padrões tradicionais. Isso demonstra que está a mudar e agora eu sei que ganham dinheiro. No início era tudo muito incerto e até poderiam ter optado por tentar conseguir um trabalho numa grande multinacional, mas não. Eles são fiéis aos princípios deles. Continuam a ser. Realmente o sistema anterior são problemas para o futuro. Muito bem, gosto. Gosto que nos contes exemplos, porque aqui podemos falar muito teoricamente de como queremos o futuro, mas está sempre muito bem. Saber de pessoas que apostaram por novas situações e que tiveram sucesso. Temos tempo para perguntas. Não sei se alguém do público quer perguntar alguma coisa ao Hugh, a Mário, sobre empreendedorismo social. Agora é o momento certo. Podem utilizar o chat, podem fazê-lo através do chat e também podem utilizar a reação. Existe uma ação que permite levantar a mão no Zoom. Nesse caso, poderiam falar no momento, utilizando o microfone, mas, por favor, primeiro ponham no ar se alguém tiver alguma pergunta. Temos 60 segundos para ver se há alguma pergunta ou não nesta reunião. Eu sei que cada um está na sua casa, na sua parte da Europa ou do mundo, e às vezes têm que refletir um bocadinho sobre como querem colocar a questão, mas podem colocar a questão na vossa língua, porque certeza que haverá alguém que vai poder traduzi-la nesta reunião. Bom? Temos uma pergunta da Fiona Rourke. Há uma pergunta, mas não sei se é para a Mário, para a Hugh ou para os dois. É uma pergunta aberta que eu lanço aqui. Pergunto que apoios faltam neste setor. Gostaria de escutá-lo de pessoas que tenham alguma experiência, porque estamos a falar em apoios, em ajudas, e gostaria de saber onde existem lacunas nestas ajudas. Alguém falou que uma ideia que é a geração, mas eu gostaria de saber, por exemplo, se existe algum tipo de lacunas neste assunto. Alguém quer responder? O Rio, por exemplo. Que falta? Bom, por exemplo, posso pensar em várias coisas. A primeira coisa que falta é o próprio status quo das coisas e do financiamento. O financiamento parece que se pode aceder se já se ganhou algum dinheiro. E isto deveria mudar. Não sei, não me estou a referir a nenhum fundo, nem nenhum subsídio concreto, falo em geral. É verdade que é difícil aceder. E basicamente, penso que está a faltar esta ligação entre os empreendedores e os recursos. Depois, existe uma outra situação, um tema bastante importante no alinhamento que existe, a relação que existe entre política e economia. Estou a falar
nas pessoas que tomam as decisões importantes. Não me parece que existam pessoas da nossa geração ali, nem que compreendam bem a nossa geração. A politização da economia é um outro grande problema quando se pretende ser um empreendedor social. Obrigado, Rio. Mário, quer dizer mais alguma coisa? Bom, realmente falta, eu acho que faltam comunidades, mais pessoas que sejam certas, que tenham convencimento de que se pode viver de outra maneira, de outras maneiras. E quero dizer que às vezes assusta, mete medo deixar de parte aquilo que já conhecemos. E como eu já disse ao Rio, o problema também é político. Há lobbies que fazem pressão e que não querem que as coisas mudem. Mas devemos tentar encontrar maneiras de partilhar. Devemos falar mais sobre isto. Eu, por exemplo, no Facebook, por exemplo, todos os dados que damos ao Facebook, se pensarmos bem, devemos encontrar algum espaço onde falar, mas que seja fácil e acessível. Muito obrigado, Mário. Obrigado, Mário. Obrigado, Hugh. Obrigado, Fiona, pela pergunta. Vamos fazer uma pausa muito breve e depois passaremos a falar de economia azul como a equipa 2 e depois, antes de sair, trabalho. Toda a gente deve olhar para a sala onde se encontra. Olhem com toda atenção. Tudo o que está nesta sala acabará ou numa lixeira ou num caixote do lixo. Não interessa quantas vezes seja reutilizado ou reciclado. Chegará um ponto em que tudo isto acabará numa lixeira. É um pensamento que eu deixo por aqui. Podemos pensar também quanto de tudo isto que temos aqui, das coisas que estão aqui na sala, vão acabar a flutuar no mar. Portanto, tenham isto na cabeça, pensem nisto, têm 90 segundos, sem esquecer aquilo que eu disse, 90 segundos para pegarem duas coisas da vossa sala, para tirar duas coisas. Uma coisa que seja o que seguramente vai acabar no mar, ou que tem mais probabilidade de acabar no mar, e outra coisa, aquilo que tem as menos probabilidades de acabar no oceano. E vou utilizar um cronómetro, 90 segundos. Devem apanhar alguma coisa, tirar alguma coisa que provavelmente acabará no oceano e outra que é aquela que a menos probabilidade tem de acabar no mar. Eu vou fazê-lo também. Eu também faço. E que toda a gente tem que fazê-lo. Por um café, temos 3 minutos para que possam responder. Já se passaram 30 segundos, portanto, faltam 2 minutos e meio. E depois, voltamos. Ou já se passaram os 3 minutos, portanto, vou encerrar a pergunta, vamos ver os resultados. Alguém acabou de responder mesmo agora, quase quando já não podia, e estes são os resultados. 41% das pessoas dizem que o objeto mais útil para eles é aquele que tem menos possibilidades de acabar no oceano. Bom, é o normal, mas 59% dizem que não. Eu, no meu caso, o que é que eu tenho? Tenho esta espécie de ferramenta e depois tenho este plástico, que eu penso que vai acabar no oceano. Toda a gente pode mostrar os dois objetos para a câmara, por favor, para eu poder vê-los. Estou a ver, muito bem. Muito bem.
Quem temos por aqui? Rui, que dois objetos escolheu? Film canister. Isto é um produto tecnológico, foi muito útil, mas eu penso que no futuro acabará no fundo do mar. Não sei muito bem o que fazer com ele, realmente, não sei muito bem para que é que serve. Já ninguém utiliza rolos de fotografia, portanto não serve para nada. Isto é um livro que eu adoro. Para mim, é muito valioso e penso que vai continuar a ser durante toda a minha vida. Portanto, vou tentar conservá-lo. Espero que os meus netos dos netos dos meus netos possam desfrutá-lo. Muito bem. Vou perguntar mais a alguém. Podem me mostrar os sujetos? Vamos ver o que me chama mais atenção. O que temos por aqui? Silvan, o que tem por aí? À direita, que tem? Que é isso, Silvan? Ceci est un dé que j'utilise É um dado que eu utilizo normalmente nos meus jogos. très précieux et puis en plus de ça, c'est pas quelque chose que je laisserais traîner dans l'océan. Voilà. Não gostaria de perdê-lo no mar. Sad time. Essa que tem possibilidade de acabar no mar, mas é muito giro, realmente. Estou a escutar coisas interessantes em cada uma das imagens e quero dizer olá à intérprete de inglês, que até agora não teve que trabalhar muito. Olá, eu queria cumprimentar. Olá, tudo bem? Agora vamos passar para o seguinte tema. Encerro o inquérito. Muito obrigado a toda a gente por terem feito este exercício. Terem ido buscar os sujetos. Muito obrigado. Bom, passamos agora para um outro assunto, a economia azul. Temos a Silvan e vamos começar com o Laura. Lola, podes apresentar? Olá, chamo-me Laura. Trabalho no Space porque estou a trabalhar num projeto sustentável de água. Realmente é muito interessante e espero poder acabar os meus estudos em geografia, porque estou muito interessada nas envolventes físicas e urbanas que mudam. Gostaria de realizar mudanças locais e por isso estou interessada na economia azul. Com certeza haverá muitas pessoas no público hoje que nunca ouviram falar do termo economia azul. Não é um termo que se utiliza muito, portanto, estaria muito bem explicar o que é. Não te importas de explicar o que é? Podes explicar como se eu tivesse 5 anos. A economia azul é qualquer trabalho que tenha relação com o mar, com os mares, os oceanos, por exemplo, tarefas de conservação, pesca, comercial, mas o ideal é que sejam trabalhos que pretendam melhorar o ambiente e não danificá-lo. Existem trabalhos dentro do âmbito de empreendedorismo que tentam melhorar isto. Muito obrigado, Laura. Realmente parece muito importante. Eu sei que os oceanos e todo o ambiente têm que ser protegido. Definiu alguns trabalhos. Podia dar mais algum pormenor? Que profissões existem na economia azul e como as pessoas jovens podem aceder a isto? Por exemplo, biólogos marinhos, cientistas do mar, o estudo dos mares e até navegadores, guias turísticos, mergulhadores que explicam, por exemplo, o habitat local. Também existem muitas profissões relacionadas com a engenharia, por exemplo, também as fábricas de energia que há no mar. Poderia ser, penso, uma área muito interessante para muitas pessoas jovens.
deveriam ser pessoas realmente preocupadas pela conservação. Os oceanos, os mares têm um papel fundamental na mudança climática. Portanto, como preocupação das pessoas jovens, é um trabalho que pode ser muito interessante. São pessoas que já, por exemplo, já estavam muito interessadas nestes assuntos já no liceu até, e quando têm que escolher uma profissão, sobretudo com a situação da pandemia que temos, talvez tenham reparado no importante que é a natureza e a importância também dos mares. Estou certa que muitas pessoas jovens devem estar mais em contato com a natureza. Muito bem, gostei muito da mensagem. É uma maneira de criar uma cultura e de sair da aula e passar para o mundo real e do mundo do trabalho. Laura, de certeza que amanhã vamos falar de novo sobre temas assim, porque amanhã vamos falar sobre educação criativa. É como uma espécie de introdução àquilo que vamos falar amanhã, aquilo que disse a Laura. Muito bem. Vamos passar para a Silvan. My name is Silvan, por Silvan. favor, podes apresentar-te. Chamo-me Silvan. Estou no 5º ano dos estudos. Estou na escola de Brest. Estou a estudar design. E no design tenho uma opção, que é o design da transição. Como levar a design para que eles mudem. Estou a trabalhar em tudo aquilo que pode ser jogos de sociedade como ferramenta política e ferramenta social, isto como elemento que transmite mensagens. Cool, thank you, Sylvain. There's a little delay because I'm listening to the translator. So if that happens, that's why. A escola sempre vai um bocado por trás, é normal, mas uma das coisas mais importantes e que eu gosto mais são os jogos. Portanto, Sylvain, tu és a pessoa ideal para falar sobre estes assuntos. Mais concretamente, os jogos que ela faz. Desenvolver um jogo, o Sylvain, que ensina as pessoas sobre o importante que é fazer a gestão da sensibilidade sobre os oceanos, sobre os mares, não é? Acho que é uma ideia extremamente criativa e lúdica. Que as pessoas comecem a ter interesse por estas economias. Podias explicar qual é realmente a importância destes projetos tão criativos? Claro, para mim o mais importante, ou pelo menos o que são projetos criativos, é aglutinar pessoas com profissões diferentes e juntá-los à volta de uma mesma temática. Eu tenho um jogo, Loto Informática, Diplomacia Azul, que pretende que entendamos as futuras leis do mar, todos aqueles que numa certa altura vão ter que aplicar estas normas. Portanto, a pergunta que nos colocamos foi, por um lado, como fazemos um jogo? E perguntaram-me que tipo de jogo, qual é o mais adequado para a mensagem que queremos transmitir, para que compreenda no contexto. A ideia surgiu com relação ao mar, num projeto de investigação liderado pela EBU, pela Universidade da Bretanha Ocidental, a BU, e este polo de investigação trabalha sobre o mar e o oceano e tem toda a parte técnica, todos os conhecimentos teóricos do mar, relacionados com o mar, e a Diplomacia Azul procurou gerar mecânicas de jogo, queria procurar imagens visuais, designs, para nós, neste tipo de jogos, é muito importante ser muito justo relativamente à narrativa, às interações entre os jogos, às soluções que podem ter os jogadores, as imagens, e também tem que se ajustar tudo aquilo que são as reações face ao jogo. É por isso que a parte técnica é aquela que dirige todas as soluções artísticas do jogo. Mas
é necessário ao mesmo tempo que o jogo seja simples para toda a gente poder compreendê-lo. Tem que ser pedagógico, tem que ser lúdico e tem que ser também muito puro. Não deve refletir a realidade. Não, o jogo tem que propor soluções que permitam a emergência de uma reflexão ou de um debate. Quero jogar já. Esta descrição, gostei muito, adorei. Muito bem, criar um negócio, começar como um empreendedor jovem, eu acho que é bastante complicado, eu diria à primeira vista que é difícil. O que é que acha? É fácil? Porque eu não sei, para mim é bastante complicado, mas muitas pessoas não pensam neste impacto nos oceanos quando começam um negócio. O que é que achas que todos os empreendedores deveriam ter em consideração, independentemente de onde moram, independentemente daquilo a que se dedicam? Que deveriam ter em conta sobre os mares quando começam um negócio com o qual querem fazer dinheiro? O que deveriam ter em conta? Et je dirais qu'il y a plusieurs axes. J'en ai compté 3, comme ça. Déjà, Vejo para três pontos. De um lado, saber da matéria, evitar que devam apanhar o carro para irem almoçar, por exemplo. Portanto, o jogo tem que chegar, devemos procurar matérias locais. Depois devemos conhecer também estas estruturas com as quais contamos, devemos conhecer a origem e devemos escolher produtos próximos. E para isso é necessário que o mercado que temos que seja o mais local possível. E para isso podemos pensar na procura ou podemos criar uma segunda marca ou uma segunda possibilidade e depois devemos produzir em função da procura e não inundar o mercado. E depois devemos pensar no transporte e tudo isto para que todos os produtos sejam os mais recicláveis possível. Pensar no transporte, no deslocamento dos funcionários, como que se deslocam do seu ponto de trabalho, do seu domicílio, como vai nos levar a contemplar ou desenhar o jogo com um material ecológico e realizado o mais próximo possível. Fazemos com uma espécie com uma placa que se fabrica a menos de uma hora, reciclável. O programa podemos fazê-lo com dados abertos e o mais interessante é que cada país que queira implementar possa importá-lo e possa imprimi-lo naquilo que possa ser um material local. Eu trabalho por conta própria, eu não tenho um local de trabalho. Quando me desloco, vou dentro do carro e eu levo sempre o meu almoço, portanto, não sei se é muito pertinente que eu fale do terceiro eixo, mas talvez Laura poderia dar-me uma resposta sobre isto, sobre este aspecto, completar este ponto de vista. Thank you, Sylvain. Throwing it over to Laura there, but a couple of things I'd like to pick up on before. Muito obrigado. Então, Laura, queria dizer que não se tem que ser uma empresa para marcar a diferença, falou em trabalhador por conta própria, e são estas decisões diárias, por exemplo, apanhar o autocarro, levo de casa o almoço, são coisas que marcam a diferença e se todos fizéssemos isso, com certeza, marcaria a diferença. Laura, quer dizer alguma coisa? Acrescentar alguma coisa sobre isto? Eu acho que fez uns comentários muito valiosos. Não é só sermos empreendedores, há pessoas que não têm acesso a este tipo de comunidades, mas já como consumidor, como cliente, podem-se tomar decisões, temos poder como tais. Para começar, devemos ajudar os negócios locais
outras coisas têm a ver com, por exemplo, o comércio justo. Existem este tipo de certificações que ajudam também a comprar marcas éticas. Tentar optar por empresas sustentáveis. Este tipo de coisas, sim? Porque ajudamos os negócios So looking at accreditation. Yeah, looking at yeah. e ajudamos as empresas também. Muito bem. Existem também símbolos como acreditações, coisas que demonstram que se estão a fazer as coisas bem. Agora vou lançar uma outra pergunta, que gosto muito, uma pergunta ao público. De sonhos otimistas para o futuro, de como nós podemos marcar a diferença, mas também devemos ser realistas. E a minha pergunta vai nessa direção, realismo. Concorda muito ou pouco com esta frase? As pessoas podemos fazer um impacto positivo real nos mares do mundo. Nada de acordo, em desacordo, nem acordo, nem desacordo, concordo e estou completamente de acordo. Repito, podemos as pessoas marcar a diferença na situação dos mares? Temos 5 opções. Não concordo absolutamente, não concordo, nem desacordo, nem acordo, nem desacordo, concordo e completamente de acordo. Tenha 60 segundos. Adela, por favor. Corre. Te arranjas que les ha hecho una pregunta y tienes 60 segundos para contestar. No existes, ¿eh? Me parece muy bien, queda escogido. Cá estão os resultados. A maioria das pessoas concordam. Não muito, mas 55% das pessoas concordam. Um pouco, mas não muito. Não está assim tão mal. Bom, Laura, qual é a tua impressão? Quais foram as tuas reflexões? Ficaste surpreendida? Surpreenderam-te estas respostas? Eu acho que a intenção é procurar qualquer coisa de positivo e existem argumentos para ambas as respostas, porque uma pessoa pode fazer coisas, mas afinal somos só alguns, mas existem atitudes que nos definem e às vezes a mudança pode ser minúscula, mas se toda a gente o fizer, realmente é uma maneira de atuar, porque a pessoa só se queixam. E depois não fazem coisa nenhuma. Portanto, nós podemos fazer alguma coisa. E está bem, esta atitude positiva, está muito bem. Nós, como pessoas, podemos ter uma mudança. Dou-te pontos porque foi muito assertiva. Muito obrigado, gostei muito. Falamos muito sobre o que podem fazer as pessoas no nosso dia a dia. A Laura falou que se tem que apoiar as lojas locais, etc. Mas a minha pergunta tem mais a ver com o que podem os empreendedores ou as pessoas normais que podem fazer, que ações realmente marcam a diferença e que podem fazer durante os próximos 10 anos, por exemplo, para tentar evitar que o nível dos mares aumente mais, para tentar evitar tantos plásticos e que se considere uma oportunidade e não um problema. O que é que se pode fazer, Silvão? Tem a palavra, o Silvão. Selon moi, avec l'effort médiatique qu'il y a actuellement sur ces problèmes spécifiquement, toutes les productions qui peuvent avoir un impact. Todo este problema pode ter uma parte que vai influenciar sobre os ecossistemas.
Pode ser um problema que se decide através das redes sociais, da internet, etc. Tudo isso é uma grande oportunidade para um empreendedor que faz a sua atividade. Tem que se basear na atualidade, na problemática atual. Existe também a possibilidade de atuar. Por exemplo, se podem realizar várias... Peço desculpa, mas não está a chegar a tradução do francês. Pour moi, il y avait un petit problème. Havia um problema e que a maior parte dos materiais, peço desculpa, a maior parte dos materiais que se podem produzir, que nos diziam, eram materiais que continham resinas, escolas que vinham do âmbito petrolífero, portanto não era muito responsável relativamente ao material. E assim é como chegamos à ideia de pegar num material bio, o cânhamo, por exemplo, e, por exemplo, hoje de manhã estive a desenvolver um outro jogo na internet e esta manhã tínhamos exatamente o mesmo debate. O objetivo, ou a oportunidade, ou como eu sinto a oportunidade, é comunicar, falar dos produtos que estamos a fazer, que estamos a produzir. Não sei se a Laura terá alguma outra resposta a esta pergunta que me colocaram. Muito obrigado. Laura, uma pergunta. Laura, não sei se, como muitas pessoas aqui neste evento, estamos a viver na costa. Acho que a Laura vive também na costa, sobretudo na parte atlântica, não é? E estou a tentar estabelecer paralelismos. Laura, qual é a tua resposta? Concordo completamente com o Silvão, a comunicação, os meios da internet, as redes sociais, porque têm muita cobertura nas pessoas jovens, entre as pessoas jovens. E tudo isso pode tornar-se em global. Tem que ser utilizado. Quantas mais pessoas estejam cientes disto, mais influência vão ter. Uma coisa não afeta só uma pequena aldeia onde está alguém. Se pode comunicar, vai chegar a muitos sítios. Falar é muito fácil. E uma das coisas que devemos fazer é estar sempre na luta. E também escolher temas que sejam interessantes para a comunidade. Muito obrigado. E aqui estamos já no final do segundo tema da economia azul, mas temos 10 ou 15 minutos e eu queria dar uso da palavra ao público. Não sei se existe alguma pergunta. Penso que tínhamos alguma sem responder da Stacy, que já me traduziram. E a pergunta que dizia a Stacy é como podemos utilizar a criatividade para resolver os problemas do nosso dia a dia. É uma pergunta interessante. Bom, Hugh, qual é a tua ideia sobre isto? Bom, eu utilizo a criatividade no meu dia a dia, acho. E é uma pergunta importante. Eu diria que o melhor é ligar a uma experiência pessoal.
eu recomendaria não ficar a pensar porque as coisas são como são. Isto é um resultado da minha experiência na pandemia, porque vejo que estamos sempre a consumir informação de ecrãs e eu custa-me assimilar a informação que recebo, nem sequer 5% eu posso assimilar dia após dia. E eu, por isso, considero que é importante assimilar, processar a informação. Sim? E, neste caso, com maior atenção, podemos observar outras coisas se pusermos maior atenção. Portanto, talvez não tenha a melhor resposta. Eu não saberia dizer como podemos ser mais criativos no nosso dia a dia, mas sim considero que deveríamos tentar ver as coisas de maneira diferente e processar a informação e não estar aí só a absorver coisas, a absorver informação. Às vezes, temos tanta vontade de ideias novas que estamos a olhar para as coisas. Como fizeram eles? Como se consegue fazer alguma coisa? Mas realmente nem sempre temos a oportunidade de pensar e refletir. Portanto, basicamente, o que eu estou a dizer é que é bom às vezes dar um passeio na primeira hora da manhã sem os fones. Eu já reparei que era adicto aos fones, para qualquer coisa, para dar um passeio, por exemplo. E, afinal, de que serve dar um passeio se tens aí os fones com a música ou qualquer coisa? Simplesmente a minha recomendação seria: vamos recortar um bocadinho a tecnologia. Bom, imagino que isto tem a ver com também onde se vive. Se está numa cidade pequena, uma vila, é mais fácil? Não sei. Imagino que é difícil afastar-se da tecnologia. Temos mais uma pergunta do Jeco. Como podemos assegurar que aquilo de que falamos hoje leva para um crescimento? E por que estou a dizer isto? Porque parte daquilo que estamos a fazer nestes 3 eventos de hoje, amanhã e quarta-feira são propostas. Queremos ter 30 propostas, sugestões, recomendações. Queremos para que se cumpra e ter uma realidade em 2030 que nos represente melhor. Portanto, Jacob realmente ela fez uma boa reflexão e eu diria que porque agora todos nós não pensamos em alguma coisa que tenhamos dito hoje neste evento ou alguma ideia que tenham relacionada com os mares, com a sensibilidade, que tenhamos que aplicar em forma de ação, uma ação que tenhamos que fazer ou que não tenhamos que fazer durante os próximos 10 anos. Por que não escrevem isto no chat? Tem 2 minutos para ver o que se escreve no chat. Talvez alguma repetição de alguma coisa que já tenhamos dito. Eu, por exemplo, vou escrever, por exemplo, apanha mais o autocarro. Só ponho aqui para começar o debate, mas, por favor, escrevam as ideias que tenham. E quando tivermos bastantes e tenhamos suficientes, vamos colocar na agenda 2030 no documento final. Sim? Concordam? Que será um bom documento para implementar estas soluções das quais falamos hoje. Eu acho que também a agenda 2030 vai se partilhar com a Comissão Europeia. Acho que é assim. Se estiver enganado, podem corrigir-me, mas eu penso que vai ser levada para a Comissão, ou que alguém na Comissão lerá isto e também vão partilhar com políticos. Alguém escreveu: comprar menos, reutilizar mais. Gosto muito. Gosto muito das mensagens que estão a escrever.
Ótimas ideias no chat. Estão a sair. Mário, poderia escolher uma das mensagens que estão a escrever e dizer qual é a tua opinião? Eu voltaria ao tema de, por exemplo, todas estas sugestões e da mudança que já se está a produzir. Eu vejo aqui ideias que já se aplicaram durante a pandemia. Em muitos setores houve muita perda de empregos e isso fez com que víssemos as coisas de uma maneira diferente. Quero dizer que têm que ser ideias importantes para a geração futura. E sempre que houveram mudanças na história, também há vítimas, que às vezes são aqueles que perdem um emprego tradicional ou empregos que desaparecem. E algumas organizações talvez aproveitam isto e dizem: não, mudaram as coisas, é muito difícil que toda a gente faça parte de uma transformação. E para tudo é necessário também um apoio político. Gostei muito, Mário, deste contributo. Gostei. Disse também que os políticos deveriam envolver-se mais. Faltam 5 minutos e um momento para começar o resumo. Obrigado. Agradeço a todos os participantes, Silvana, Marion, Laura. Gostei muito de vos escutar estes comentários e também queria agradecer todas as pessoas que assistiram e já vamos encerrar o Zoom, mas os exponentes ficam, os oradores ficam, porque vamos elaborar essas 10 propostas. Porque isto tem que se transformar em ações. Vamos utilizar muitas das sugestões que estão no chat. Lembrem que no dia 25 haverá a apresentação das 30 recomendações, 30 propostas. Isso será quinta-feira. Agora, queria perguntar uma coisa. Quem nesta reunião tem menos de 30 anos? E peço que as reações que se podem escolher no Zoom, que carreguem no sim. Vejo 4. Se gostaram deste debate, quero convidá-los a olhar para a página de registros para o seguinte evento. Amanhã também está nessa página o evento de quinta-feira, de sexta-feira, de quarta a de quinta, desculpem, e também há uma exposição virtual que se pode visitar e que está muito bem. É virtual e temos aqui a Silvana, Laura, que estão a expor nesta exposição virtual. Portanto, se quiserem saber mais sobre o Silvana, se quiserem conhecer mais este jogo, ou se quiserem conhecer mais sobre a Laura, e como estão a fazer estes sistemas de inclusão, há modelos 3D e modelos interativos que podem ver-se através desta página de registro. E também mais coisas. Também queria dizer que a plataforma desta página web está já ativa. Este website é AY-2030.eu. É um site
Alguém veio a escrever aqui, está aqui no chat, acabaram de escrever, a YCH, e através desta página e o resto, também se pode fazer este registro de que falava para os seguintes eventos e para a exposição. Isso é tudo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos contributos, pelas perguntas. Obrigado, Marion, obrigado, Laura, obrigado a todos os intérpretes, todas as pessoas que assistiram e toda a gente que participou.